Aquecimento global. O aquecimento do planeta segue em ritmo inédito e acelerado. Dados preliminares da Agência Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos da América, a sigla é NOAA, que é em inglês, tá? Indicam que na quarta-feira passada, dia 5 de julho, foi o dia mais quente já registrado na história, com temperatura média do ar da superfície da Terra de 17,18 graus Celsius. O recorde anterior foi registrado um dia antes, nesta segunda-feira, né? 4 de julho, ou seja, 4 de julho foi o recorde, que foi 17,01 graus, tá? E no dia 5 de julho, agora, essa semana, foi 17,18 centímetros, ou seja, um recorde atrás do outro, um recorde seguido do outro. Sim. Demonstrando que o aquecimento global chegou para ficar, né, Tereza? Nunca o planeta havia ultrapassado os 17 graus Celsius. Nesse indicador do impacto climático ligado à queima de combustíveis fósseis, com base nos dados coletados desde 1979 pela agência, as temperaturas dos 2 dias ultrapassaram o registro de 16,92 graus, estabelecido em 24 de julho de 2022, ano passado. Ou seja, o recorde tinha sido ano passado, esse ano, já 2 dias já superaram o recorde que foi do ano passado, demonstrando que é uma escala ascendente aí. Especialistas estimam que novos limites devem ser ultrapassados nos próximos dias. Robert Robb, cientista líder da Berkeley Earth, escreveu no Twitter que podemos ver alguns dias ainda mais quentes nas próximas semanas. A Berkeley Earth é uma organização... Você que é fera no inglês, aí fala pra gente aí, beleza? Eu sou o analfabeto aqui no inglês. Então, continua lendo. É uma organização sem fins lucrativos independentes focada na análise de dados de temperatura terrestre para a ciência climática. Na avaliação da ROD, a situação atual é impulsionada pela combinação do El Niño com aquecimento global. Agora vamos falar de mortes, querido. Isso aí que é o pior, né? Já está afetando... O El Niño tem 56% de probabilidade de ser um fenômeno meteorológico de forte intensidade. Ele começou oficialmente mês passado. Em seu primeiro mês, junho, o Observatório da Terra da União Europeia, o Copérnicus, registrou as temperaturas médias globais mais altas. Os impactos locais foram diversos. Os Estados Unidos, por exemplo, os estados do Sul sofreram uma onda de calor brutal no final de junho, com umidade extrema e altas temperaturas. A sensação térmica beirou os 45 graus. Nossa Senhora. Sul. No sul do país? No sul, lá dos Estados Unidos. No sul, ok. Ao menos 13 pessoas morreram em razão do fenômeno. Literalmente assadas, né? Nossa Senhora. Assadas, porque acho que frita um ovo ali no asfalto. De tão quente. Em Bihar, na Índia, o número de óbitos chegou a 44 pelo mesmo motivo. No México, mais de 100 pessoas morreram entre 12 e 15 de junho devido ao calor extremo que atinge regiões norte do país. Então, Tereza, esses aí são os fatos. Ou seja, então, o que nós já falamos aqui em lives passadas? Ninguém tem como saber, né, se já estamos ou não no ponto de não retorno. Não tem como saber mais. Porque se você tem já uma escalada aí de aquecimento, talvez isso aí, dependente do que a gente faça ou deixe de fazer, seja inevitável. O que a gente pode fazer é parar de fazer coisas que aceleram o aquecimento global ou continuar fazendo coisas que aceleram o aquecimento global. Mas não quer dizer, se a gente parar de fazer, que o aquecimento não vai continuar ocorrendo.
E aí seria o ponto de não retorno. A gente só estaria retardando os efeitos, né, do aquecimento, mas ele iria estar ocorrendo. E se nós acelerarmos, né, botarmos o pé no acelerador nesse aquecimento global, aí realmente isso aí vai estar batendo a nossa porta cada vez de uma maneira mais violenta e dramática. Né? Então, a primeira coisa é essa. Né? Não sou especialista no assunto, né? Mas hoje, assim, sinceramente, pela complexidade que é o próprio fenômeno climático, é uma força muito poderosa. Das forças da natureza, a do clima, inegavelmente é uma das forças mais poderosas da natureza. Por aí. E brincar com uma força dessa é pedir para se dar mal, né, Tereza? Nós estamos numa gangorra, porque você para, não sabe se esse reflexo vai controlar o clima, vai melhorar o clima, né? Você fica... É lógico que a gente tem que evitar a destruição das matas, contaminação do ar. São questões que tem que dar uma trégua e ser emergencial. Por quê? Nós sabemos que o excedente de carros rodando no planeta também ajuda a aquecer. A parte, toda a construção das grandes cidades, né? O asfalto ele causa um aquecimento também. E a poluição das indústrias, das fábricas. É necessário tomar providências urgentes. Foi o que o Lula falou. Já fizeram várias vezes as estratégias e não tomaram providências. Sendo que, de repente, nós estamos numa catástrofe. A gente não sabe a que ponto estamos na realidade. E providências têm que ser tomadas. Porque as cidades viraram asfalto não pensou nisso, né? Toda a construção civil também, né? Ela também contribui. E aí a gente tem que tomar providências, preservar a natureza. Não sei se o tempo vai ser possível, se vai dar conta, se não vai. Eu acho que você falou assim, será que para essa ascendência do aquecimento, tomar algumas medidas agora? Mas é necessário tomar. Que não seja de imediato, pode ser que daqui a 30, 40 anos, essas medidas que foram tomadas hoje surtirão efeitos que poderiam ser muito mais graves daqui a 20, 30 anos, se não tomar as providências agora. Talvez a gente não impeça a ascendência, mas se você começa a tomar uma providência, pode ser que ela diminua lá na frente. O que é interessante é a gente falar para a nossa audiência, desde que o mundo é mundo, ou seja, desde que a gente aprende lá, né, no segundo grau, na escola, né, que na teoria lá de Darwin, né, a Terra era uma bola de fogo, aí começou a ter o processo de resfriamento, aí começou a formar uma sopa, né? Era tudo mares, né? Uma sopa, né? Que aí começou a surgir os primeiros seres vivos e tal. Ou seja, desde que a Terra começou esse processo de esfriamento, porque antes era essa bola de fogo, né, incandescente aí, e vai esfriando, né? Essa bola de fogo continua lá no núcleo, né? Sim. A Terra vai esfriando e isso aí, essa bola de fogo fica lá no centro da Terra, né? Enfim, explicando muito superficialmente e muito limitadamente também. Mas desde que ocorreu esse resfriamento da temperatura da Terra, ou seja, já é uma história de bilhões de anos. Nossa, independente da gente estar medindo ou não a temperatura, até dos povos primitivos que, de alguma forma, mediram essa temperatura através dos registros fósseis, não se tem essa temperatura passando, né, a temperatura média do planeta passando dos 17 graus. Passou. E é gravíssimo, né? É uma situação grave. Então, assim, não tem mais equilíbrio. Em tese, o que é o ponto de não retorno? É que, independente do que a gente faça ou deixe de fazer, o planeta vai continuar aquecendo até um momento que não seja possível mais a vida na Terra,
pelo menos da forma em que nós conhecemos, pelo menos para nós. Pode ser que seja possível para outros seres, mas não para nós. E aí, com o risco da própria extinção da humanidade. Está fazendo o inverso, né? Você vê que tem muita gente aí, bilionário, já pensando em construir uma casinha em Marte, né? Isso aí já é uma coisa real. Né? Não sei se vai dar certo, mas estão tentando. É uma coisa que eu já escrevi num poema lá, quando eu lancei meu livro de poesia, o primeiro, é o Arco dos Sons, né? Troque seu carro por uma espaçonave. Ou troque sua espaçonave por uma viagem ao desconhecido. Eu fiz esses 2 poemas já. Quando se falava, mas não tinha ainda essa urgência aí, porque foi poemas que eu lancei antes de 99, né? Direto aí do túnel do tempo, né? Eu publiquei em 99. Já tem um tempinho aí já, né? Então, assim, então já tem muito bilionário pensando em garantir o lugarzinho dele na espaçonave para ir para Marte, quando isso aqui pegar fogo, fica uma bola de fogo, virar um inferno que eles sempre, né? Falaram que iria ver depois da morte, talvez veja aqui na Terra, com a questão do aquecimento global. A bola de fogo foi reduzindo, ela pode voltar. Não é a temperatura, né? O aquecimento aí é por outros motivos. Vários outros motivos, né? O aquecimento das águas, a morte das próprias algas marinhas que fazem todo esse processo de renovação do próprio oxigênio, né? É o CO, né? Os gases, né, que provocam o efeito estufa, é o derretimento do gelo, das placas de gelo, que fazem com que os raios solares não tenham uma incidência frontal aqui, né, porque ele é branco e reflete, tipo um espelho, e já a água e a terra fazem a absorção dessa temperatura. Então, tem uma série, né, Tereza, de fatores, né? A própria desmatamento, né, das florestas, que também funcionam com esse processo aí de renovação dos gases, né, diminuindo os gases que provocam o efeito estufa. Então, tem uma série de fatores que vão se conjugando e que vão, no final das contas, apresentando um resultado, né, com relação ao aquecimento global. Então, assim, a questão é: o que nós vamos fazer ou deixar de fazer hoje já é relevante ou não? Ou seja, a temperatura vai continuar subindo, independente do que a gente fizer ou deixar de fazer? Quem tem condições de falar isso hoje? Então, talvez a gente já esteja num ponto de não retorno. E aí a gente pode fazer coisas para tirar o pé do acelerador do aquecimento global. E aí retardar esse processo. Eu acho que é retardar, eu concordo, eu acho que tem como retardar. Mas se tomar providências. Porque... Ou seja, então, para você, já chegamos num ponto de não retorno aí. O retorno não virá dentro de 5 ou 10 anos. Porque você tem um desmatamento. Igual você falou, as algas estão sendo mortas. Elas não estão fazendo esse processo mais no mar. A contaminação do mar. Que hoje a gente sabe aí o que está acontecendo. Tem um lixão nos mares, né? Que está matando os peixes, matando as algas. Muita coisa acontecendo. Para você paralisar isso de vez, talvez, né? Seria uma recuperação das algas, seria a recuperação das... Agora, para você... Não, só para você entender, o ponto de não retorno é isso. Independente do que a gente faça ou deixe de fazer, a temperatura vai continuar subindo. Vai continuar, concordo com você. Ou seja, aí tem essa discussão. Quando que vai chegar o ponto de não retorno?
e tal, qual é a previsão aí dos cientistas. Então, a maioria dos cientistas falam que ainda não estamos no ponto de não retorno. Ou seja, se a humanidade começar a tomar as providências que tem que tomar, as medidas que tem que tomar, dá para evitar o aquecimento global. Mas foi isso que eu estava falando. Se você começa a tomar as providências agora, imediatamente, unificado mundialmente, daqui a 30 anos pode ter o retorno ou frear. Mas se você isso não... tudo é muito especulativo, né? Também, eu não tenho estudo sobre isso. Mas pela lógica, vamos botar, houve um desmatamento aceleradíssimo na humanidade, né? Você vê que os grandes incêndios na Europa, em Portugal, na Austrália, são regiões que foram totalmente devastadas pelo crescimento populacional e pela própria produção econômica, né? Que também a produção econômica ela afeta diretamente ao meio ambiente. E tem várias questões que tinha que começar. Tem a contaminação das águas com agrotóxicos, agrotóxicos que contaminam as águas e destrói as algas, mata os peixes. São diversas questões. Tinha que pegar um bom estudioso disso para até fazer um debate aqui com você. Sim. Porque se a gente tinha que montar essa cadeia, né? Essa cadeia de destruição. Agora, se não fizer nada, aí você realmente... Como que vai parar? Se você continuar destruindo a Amazônia, um exemplo, que a gente sabe que a Amazônia tem um peso aí de sustentação dessa cadeia, né, da questão do oxigênio, da renovação do oxigênio. Ela ela faz um papel ali quase que abrange o mundo, né? Não é só a Amazônia brasileira, né? Tem a região da Bolívia, da Venezuela, tem várias regiões que tem a preservação ainda da floresta amazônica, da floresta nesses países, né? Que ela estende, né? Além das fronteiras do Brasil. Então, eu assim, parar agora, nós vamos sofrer essas consequências. E o El Niño está vindo aí. Vamos ver o El Niño agora, setembro, né? Que normalmente ele passa pelo Brasil, né? Não sei se é setembro, agosto. Só para esclarecer para o nosso público, é que a gente tem que passar a informação, né, Teresa? Tem compromisso. A gente fala fala com o público, a gente tem que passar a informação. Então, a primeira coisa, eu quis esclarecer isso. O que é o ponto de não retorno? O ponto de não retorno é isso. Independente do que a gente fizer ou deixar de fazer, né, não vai surtir nenhum efeito, porque as temperaturas médias da Terra vão continuar subindo. Esse é o grande temor da humanidade, porque aí nós estaríamos condenados, né, a viver pelo menos essa vida que nós conhecemos até então. Tá? Eu não falei que já estamos ou não quis aqui dar um teorema de Chutágoras. Eu disse o seguinte, que talvez hoje a ciência, as principais cabeças do mundo pensantes sobre isso, pesquisadores, não tenham condições de dizer se já estamos ou não nesse ponto de não retorno. Eu apenas disse isso. Sim, entendi. Ou seja, eu tenho dúvida se hoje se tem condições do conhecimento para cravar se estamos ou não, se já chegamos ou não nesse ponto de não retorno. Apenas isso. Eu nem falei uma coisa nem outra. Sim, nem entendi. Falei que já passamos ou já estamos ou não nesse ponto de não retorno. Apenas eu disse o seguinte, que talvez a ciência não tenha como dizer se já estamos ou não. Porque o fenômeno do clima é muito complexo e é uma força muito poderosa. Com certeza. E a própria vastidão da Terra, né? E como esses eventos estão todos interligados, né? Então, assim, foi apenas eu levantei um questionamento. Entendi. Eu talvez que quando a gente descubra que o buraco é mais embaixo, como se dizia antigamente, talvez já não seja tarde demais. Uma coisa é certa, Tereza, os cientistas já alertam isso há pelo menos 40 anos.
E nada foi feito, não teve o Nada pontapé. foi feito. É isso que, se desde o alerta que a gente vem ouvindo há 40 anos atrás. Mais de 40 anos. Se tivesse começado, dado uma partida, porque, igual você colocou, realmente, você não sabe a movimentação da terra, do ar, do que está acontecendo. É lógico que isso tudo recebe uma pressão atmosférica, porque em função de quê? Das poluições, aumenta, né? Buraco, aumenta isso aí. Se tivesse feito algumas medidas lá atrás, a gente poderia avaliar isso, mas não foram feitas. Então, a ponto de partida, a gente não sabe se isso já não tem mais retorno. Pode, ano que vem, estar em 18 graus, já 18. Não tem, ele está ascendente em função do próprio sistema de movimentação da terra, do ar, de tudo que está acontecendo. Pode ser que fazer alguma coisa hoje não resolve mais nada. Mas eu não sei, porque eu não sou cientista e nem tem estudo disso. Então, tem duas situações que estão colocadas aí. Nossa, se nós já estamos num ponto de não retorno, nós podemos desacelerar o aquecimento global e não impedir que ele aconteça. Se nós não estamos no ponto de não retorno, nós podemos trabalhar para impedir que cheguemos nele. Então, sim, são duas situações. De qualquer forma, Tereza, são coisas que... Nossa, é complexa. São coisas que causam um desconforto muito grande. Por quê? De alguma forma, né? Isso eu vi lá o Eduardo Moreira falando, achei muito interessante ele falar isso. Eu assisti esse programa, foi até um programa que eles botam, né, desse dia mais quente, só que aí você é obrigado a ver quase que o programa todo, ele fala uns 5 minutinhos. Eu achei até um programa meio que enganando. Eu me senti meio que enganado nesse programa. Porque só não falou nada. Não, porque eles dão uma chamada assim, ó. O dia mais quente, aquecimento global. E aí você é obrigado, eu falei, vou assistir isso, que isso aí é um assunto que me interessa. Aí eles falam, uma série de assuntos, umas 2 horas lá, aí vão falar do aquecimento global em 5 minutinhos. Ali. Quase no final do programa, né? Ou seja, teve a chamada, mas não falou nada ali, praticamente. Então, assim, eu me senti tipo aquele defesa do consumidor, que fui meio que enganado, vai uma crítica construtiva. Sim, tem que aumentar o pessoal ali do ICL. Mas ali o Eduardo Moreira falou uma coisa muito interessante, né? Que ele falou o seguinte: é um assunto desconfortável, que as pessoas não gostam de falar, porque, na opinião dele, todos nós fazemos coisas que contribuem para o aquecimento global de uma forma ou de outra. E aí ele vai dando exemplo. Né? Todo mundo, eu concordo. Você compra uma roupa, um artigo que é decorrente de um desmatamento, e disso e aquilo, um alimento, né? E tal. Então, você quer morar numa cidade sem árvore, sem bicho... Né? Ele não falou isso aí eu estou falando, mas o certo... Mas isso faz parte. Isso a gente... a civilização é isso, nos afastar da natureza, né? Do verde, dos bichos, a gente fazer um mundo em que a gente não tenha esses incômodos. Né? Que é dos insetos, dos animais, das árvores, dos pássaros. E é o único jeito da gente continuar vivo aqui é a gente voltar a viver como nossos pais, né? No bom sentido, né? Que viviam lá em contato com a natureza, né? E a gente perdeu totalmente esse contato aí com a natureza. Nem nossos pais, não, né? Nossos tataravós.
que os nossos tataravós destruíram muita mata para ir lá construir aquela fazenda lá, aquela terra também, né? Você vê que isso... Eles começaram a destruir, mas estavam lá, né? Não tinha sido destruído ainda. Nossa, é muito complexa essa questão do meio ambiente, tá? É o que eu estava falando, é uma consequência, né? Ela vem uma consequência de toda a ação humana, que também poderia não ser, esse momento, também uma ação humana, né? Botando a cabeça para funcionar. Que o próprio processo, né, formaria tudo isso. Mesmo se não tivesse... Mas, pelo que os cientistas falam, há uma ação humana, que é o que você está falando. Você te afasta dos animais, destrói as árvores. Não, aquela árvore tem que cortar o mais urgente possível. Os paredões, né, que são construídos os paredões, né, dentro nas cidades, né? E isso é estudo científico, né? Que você criar os grandes centros urbanos que polui muito também, que é aquilo que fala, a água poluída, muito asfalto, tudo isso contribui para esse aquecimento global. As chaminés das grandes indústrias, né, que jogam o monóxido de carbono os carros para a atmosfera, os carros... Os próprios rebanhos, né, bovinos. Os rebanhos bovinos. Eu não sei se os rebanhos bovinos são tão assim... Eles são maléficos pelos dois sentidos. Não só pela emissão de gases, né, que também são maléficos, como também pela destruição das florestas, para que seja colocado o rebanho bovino, né? Mas hoje já tem alternativa que você não precisa mais destruir. Não, mas as florestas, em grande medida, são destruídas para botar gado. Não, foram. Que no Brasil continuam sendo. Continua, que estão tentando entrar dentro da Amazônia toda, né? Destruir tudo na Amazônia para criar gado e plantar soja, né? Então, essa situação, ela tem um reflexo da humanidade. Ela tem um reflexo muito grande, né? Porque isso está provado pelos estudos científicos que os Estados Unidos é um dos maiores poluidores da atmosfera. As grandes indústrias agora estão na China, né? Que lá na China, você vê as pessoas sempre estão utilizando máscara, porque tem muita poluição no ar. Mas lá na China já tem prédios com árvores, no sentido das cidades que precisam. Já tem cidades totalmente arborizada com as árvores já dentro dos próprios prédios. Isso aí mas eu não sei se isso vai impedir ou vai ajudar o alto índice de poluição que é jogado na atmosfera para poder paralisar o crescimento da temperatura, né? O único lugar que eu vi, Tereza, que foi ali naquele programa, né, uma série Nosso Planeta, feito lá pelo aquele ambientalista David, ele falou o seguinte, aí ele vai explicando todas as formas que contribuem lá para o crescimento. Muito interessante, convido aí você, o nosso público também, a assistir essa série. Tem na Netflix, Nosso Planeta. Nosso Planeta, tá. Eu gostava o David, um ambientalista, né? Já veterano aí, um precursor aí tem uma história fantástica aí com essa questão da luta da preservação da natureza. Ele vai falando, né, que a nossa vida depende da diversidade. Sem a diversidade, nós não temos como existir, né? Ou seja, nós temos que ter um processo de reeducação para voltar a viver na floresta, com a natureza e tal. Ele fala isso aí é urgente. Ele vai falando como é que o aquecimento global vai esquentando as águas, como é que as águas quentes vão matando ali os corais, como você já tem cemitérios de corais, que são o berço da vida no mar, como isso também vai impactar no aquecimento global, como o degelo aí mostra lá as cenas daquelas calotas lá na Groenlândia, e aquelas massas de gelo se caindo de quilômetros, se desprendendo, os ursos polares já morrendo porque já não tem mais meio ambiente, habitat quase, o degelo, né, do Polo Sul também, que está trazendo essas massas essas calotas de gelo
trazendo essas massas de ar frio, resfriando aqui a temperatura, né? Também que a gente não tinha esse tipo de evento climático aqui. Enfim, então ele vai explicando aí o desmatamento das florestas, como que isso vai impactando. Então ele vai falando e ele fala o seguinte: se nada for feito, o nosso deadline aí tem prazo. É 2100, que seria o fim da... a gente estaria construindo um planeta inabitável, pelo menos da forma que nós conhecemos. Sim. Um planeta inabitável para nós humanos. Que poderia ter 2100, hoje estamos em 2023. Nossa Senhora! Seria 77 anos. Coitada, né? Da Mas geração. Aí o que eu falo assim, tudo bem, eles têm muito mais acúmulo, muito mais conhecimento. Mas será que nós temos tanto tempo assim? Mas se será isso... que nós já temos tanto tempo assim? Será que ainda temos esse tempo? Já com aumento rápido aí, né? Eu nem afirmo, eu só questiono, entendeu? Porque eu não vou aqui no teorema de Chutágoras. Tá questionando para que as pessoas também se questionem, né? O que eu estou fazendo? O que a humanidade tem que fazer? Porque é aquela coisa, se a pessoa acha que tem tempo, empurra para depois, né? Vai empurrar para depois. Mas se você tomar... Pode ser que a gente não tenha mais tempo. Estou fazendo um questionamento, entendi. Não estou afirmando. Não, entendi. Essa é a lógica aí, no máximo 2,100. Mas pode ser que é 2,70, 2,50. Quem hoje pode cravar isso, né? Lá eles falam isso nessa série. Né? Eles falam que se nada for feito, foi o único lugar que eu vi assim, falando... Um prazo de validade. O nosso prazo de validade é 2100. Nós temos pouco mais de 70 anos aí para tentar reverter isso aí, senão a gente vai estar num planeta inabitável. Já aqui, não é daqui, aqui já seria esse... como você colocou bem, a gente não sabe. A gente não sabe essa movimentação atmosférica, o que acontece. Essa movimentação de tudo, né? A Terra girando, você não sabe o que está acontecendo, essa movimentação, você não está sabendo aquelas regiões quentes, como que está a temperatura, de repente isso está voltando para tomar conta, né? E você não sabe. E uma outra coisa que nós acertamos aqui, que para muita gente pareceu uma coisa tipo... 2001, uma Odisseia no espaço, uma coisa muito fictícia, muito futurista. O que nós falamos aqui? Você foi testemunha, pode não estar lembrado. Eu falei, os estadunidenses foram obrigados a tolerar a vitória do Lula e o governo Lula pela questão ambiental. Né? Ou seja, então, nós não sabíamos da gravidade da questão ambiental e da gravidade da destruição da floresta amazônica aqui no lado brasileiro, mas eles sabem. Sim, eles sabiam. Eles sabiam. Que foi uma... Eles sabiam que se o Bolsonaro continuasse... A desastre ia ser muito maior. E com consequências imprevisíveis, desastrosas. E que eles foram obrigados a ter que engolir, estão sendo obrigados a ter que engolir o governo Lula para frear o desmatamento na Amazônia, para que isso também não ajude a piorar ainda mais as coisas. Que o 2100 não venha, seja achatado, seja 2050. E eu falei também que eles iriam procurar acelerar esse processo de recuperação lá da floresta amazônica e de combate ao desmatamento, para que, estando uma situação sob controle, eles possam novamente... Tomar o poder. Tomar... Mais um golpe. Tramar de uma maneira diferente as coisas aqui em relação à política interna do Brasil. Né? Então, eu acho que isso aí ficou, pelo menos, não podemos dizer que comprovado, né, Tereza? Mas... as evidências estão colocadas, porque você vê que não faz sentido, né? Você vê que não faz sentido. Você não vê que não faz sentido quando a gente sabe que tudo foi tramado
dentro de uma guerra híbrida. E Moro, Dallagnol viajavam tanto lá para os Estados Unidos e faziam curso, toda a cooperação que teve com o Ministério Público e os setores, né, do Departamento de Inteligência, tudo que hoje já se sabe, não vamos aqui estar revelando, né, como que houve uma interferência direta. Eles falaram lá, o procurador deles falou, né, que eles, através desse combate à corrupção aqui, eles deram as cartas aqui de como seria a política aqui no Brasil. Deram direitinho. Né? Através dessa estratégia aí do combate à corrupção, que é uma pauta aparentemente neutra, que enganou Enganou a maioria. muita gente. Enganou a maioria. Porque acreditava que se tratava de um combate à corrupção e, na verdade, era um projeto de tomada de poder, um projeto político, no qual se visava derrubar um governo para implementar um domínio mais visceral. Você colocou... Um domínio mais visceral aqui do Brasil e das suas riquezas. Não, o que você colocou. Como pré-sal, lá atrás, Você coloca muito bem, né? Não, só para concluir. Tá, desculpa. E aí eles têm essa trama toda, entra lá o capacho deles, né? I love you, Trump. Trump, I love né? you, Trump. Que bate continência para a bandeira americana, né? Que o filho também parece com o bonezinho do Donald Trump, ou seja, eles seria interessante eles se naturalizarem lá, né? Estadunidenses e militar lá no Partido Republicano. É a praia deles. É onde eles deveriam estar. Né? Você já falou isso por várias uma vezes. Questão aí de coerência, de amor, de devoção, né? A pátria deles, onde eles realmente são patriotas. Né? As cores das bandeiras que ele defende não é o verde e amarelo do Brasil, por mais que se possa fazer crítica à bandeira do Brasil, mas ele defende aquela vermelha, branca com as estrelinhas, né? A bandeira que ele defende é essa. E a estátua? Estátua da Liberdade, né? Então, é a pátria deles, né? Onde eles são realmente patriotas, mas não tem nada a ver com o Brasil. Né? Então, você veja que não faz sentido que, de uma hora para outra, os Estados Unidos, os estadunidenses, que sempre estão conspirando aí por golpes aqui na América Latina para botar governos mais atrelados a eles, mais dependentes, para eles terem um domínio absoluto aqui das questões e de todas as coisas. Tudo bem que teve ainda um monte de besteira que o próprio Bolsonaro que foi lá declarar apoio ao Putin, que deve ser uma espinha atravessada na garganta deles lá, né? Que hoje é um dos principais inimigos aí do estadunidense. Então, tirando essas bobagens, ele era um governo capacho dos estadunidenses, né? O Bolsonaro. Então, você veja que eles vieram aqui e começaram a frear as tentativas golpistas do Bolsonaro, do Exército Brasileiro, mandando representantes aqui, dizer que tinha que ser respeitado o processo democrático e tal. Quando que um sinalzinho positivo deles aqui poderia ter sido uma história totalmente diferente. Na medida que nós estamos tão refém assim, né? A população ainda é uma população com muita falta de consciência, né? Muita falta de mobilização, e nós estamos ainda tão refém assim. Então, você veja que não faz sentido. Mas a questão ambiental começa a dar o sentido nisso. Se eles sabem a gravidade da questão ambiental, como aparece aqui, o dia mais quente de todos os tempos, como que a Amazônia está impactando nisso, o desmatamento da Amazônia, o que eles têm que fazer? Tirar esse louco que está no governo. O louco que eles colocaram, né? O louco que eles colocaram. Tira o louco para ver se a gente salva aí a Amazônia. Para salvar a M que eles mesmos fizeram. Sim. Exatamente. Um tiro que eles deram no pé deles mesmo. Exatamente.
deram tiro no próprio pé e depois salvaram o M aí para poder salvar a Amazônia. E tentar salvar a humanidade aí dessas consequências aí. E que está atingindo os Estados Unidos já de imediato, né? Não, só tem também na Índia, né? Morreu, né? A gente. Aqui no México, né? Não, morreu lá nos Estados Unidos. Em função das altas temperaturas aí. Está atingindo eles diretamente. E o Brasil vai ser atingido mais. Os países de temperatura mais quente, Tereza, vão ser atingidos mais clara e imediatamente, porque já são temperaturas quentes. Então, uma coisa é o aquecimento global no Brasil, outra coisa é lá na Sibéria. Que vai atingir. Na Suíça, na Suécia, na Finlândia. Mas que vai acabar sendo atingido. Na Groenlândia. Acaba sendo atingido porque vai destruindo. Todo mundo vai ser atingido, mas uma vai demorar mais. É. O que vai atingir toda essa costa chilena, pega do Chile até aqui, né? Que vem, o El Niño vem lá do México, né? Toda a costa Pacífico, né?